Ai, que sonho tirar mais de 900 na redação do Enem. Hello, amigos, como vocês estão? Se vocês querem abrir a página lá do Enem, a página do participante, e ver a sua nota mais ou menos assim, então vem comigo, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que a gente vai começar a ver tudo que você pode fazer para tirar mais de 900 na redação do Enem. Pois é, gente, 960, essa nota aí que eu mostrei pra vocês, foi a nota que eu tirei no meu último Enem, foi a nota que me fez entrar pra medicina. Ai, mas ela deve ter tido todos os melhores corretores, todo o melhor cursinho, todas as melhores coisas. Não, gente, eu estudei em casa, eu passei estudando em casa, é sobre isso que eu falo aqui no canal. Inclusive, era eu mesma que fazia a correção das minhas redações, eu não tive ninguém corrigindo minhas redações. Então, vocês podem perceber que eu tive uma certa danadice, uma certa esperteza ali na hora de entender o que a redação do Enem nos pede e fazer aquilo que eles querem que você faça. Dito isso, eu vou até repetir então, se inscreve aqui no canal porque eu tô passando muita coisa boa aqui pra vocês, vai ajudar nos estudos, vai ajudar você a conquistar aquela vaga que você tá querendo, e são coisas possíveis, você não vai precisar gastar seu dinheirinhos, é só aplicar essas estratégias, tá, gente? Claro que não é fórmula mágica, nada disso que eu tô querendo passar aqui, mas eu tô querendo mostrar coisas simples que eu fiz que me ajudaram muito a conquistar essa vaga que eu queria tanto. Eu vou separar esse vídeo aqui em duas partes. A primeira dela é sobre o que vocês precisam saber sobre a redação em si, sobre a estrutura da redação em si. E a segunda parte do vídeo eu vou falar sobre como estudar no dia a dia para você chegar lá no dia da redação seguros, manjando horrores, sabendo que independente do tema, independente de qualquer coisa, vocês vão chegar lá e vão detonar. Vocês vão precisar criar uma estrutura base para usar em todas as redações de vocês. É isso que vai dar segurança para que no dia do Enem vocês já saibam exatamente como vocês vão fazer. Vocês não vão chegar lá e inventar nada, tá? Essa estrutura base da redação é uma fórmula pronta? É uma redação pronta? É uma redação, não sei o que lá, que fala, que serve para qualquer coisa? Não, essa estrutura, até não gosto dessas coisas, viu, gente? Não faz essas coisas não, isso daí tem muita chance de dar ruim, tá? Ó, essa estrutura base vocês vão criar, vai ser algo que vocês têm afinidade e é algo que tá dentro da exigência do Enem. E é isso que eu vou explicar agora. Primeira coisa que eu sugiro e que eu acho que é bom e confortável, e vocês podem avaliar, mas acredito que vão concordar comigo, é que a redação, para ela estar dentro do molde dissertativo argumentativo, que é o que o Enem está pedindo. Um modelo interessante de fazer é usando 4 parágrafos, tá? O primeiro parágrafo de introdução, 2 parágrafos de desenvolvimento e 1 parágrafo de conclusão. Essa é uma estrutura interessante para se usar, porque ela é fácil, ela é clara e os corretores do Enem já estão acostumados com esse tipo de estrutura. Então é algo tranquilo para eles baterem o olho ali e verem, isso aqui já está dentro do que a gente espera, tá ok. Todas as minhas redações eram assim nesse formato que eu tô falando pra vocês, desses 4 parágrafos. Outra coisa que eu não disse ainda, mas que é interessante, pega um papel e uma caneta pra ir anotando essas coisas que eu vou falar, porque isso aqui eu vou ajudar vocês a ir montando essa estrutura aí na cabeça de vocês, tá? E é o seguinte, vamos pro primeiro parágrafo então, que é a introdução. O que precisa ter na introdução? Uma alusão, tá? Que vai contextualizar o tema que vocês estão falando. Quem já viu o meu vídeo lá, que eu leio a minha redação, vocês vão ver que a minha alusão da introdução foi as eleições do Donald Trump nos Estados Unidos. Pode ser uma alusão histórica, pode ser citar algum filme, alguma música. E aí o que eu falo sobre criar uma base que tem que vocês tenham uma intimidade, afinidade, algo que vocês tenham facilidade para escrever. Se você gosta de sempre citar filme, sempre citar livro na alusão, use isso, tá? Desde que tenha essa contextualização do assunto que você vai falar. É interessante também que essa alusão você consiga retomar ela depois no seu texto. Assim como eu fiz lá naquele texto que eu li pra vocês, ok? Outra coisa da introdução, você tem que trazer o tema que você vai falar, né? Então vai ser ali uma estrutura de apresentação do tema, mais tese. Foco nisso, gente. Tem gente que não coloca qual a sua tese na introdução, mas os corretores, eles querem bater o olho já de cara nessa tese. Então é sim interessante que vocês deixem a tese de vocês de cara no final da introdução. E o que é a tese para quem ainda não está familiarizado? A tese é onde você escreve ali os argumentos que você vai usar para provar o seu ponto de vista.
Ali você está falando tanto o seu ponto de vista, né, quanto os argumentos que você vai usar para provar eles. Como eu sempre fiz, como eu gostava de fazer, vou falar agora para vocês. Eu usava o que a Débora Ladin, já falei dela também no outro vídeo, em vários vídeos eu falo dela, porque foi ela que me ajudou muito, muito, muito a conseguir estudar sozinha e a passar. Então conheçam o canal dela. E eu usava sempre para fazer a minha redação esse modelo que ela fala, que é o quê? Você vai colocar na sua tese qual é o problema e o que impede esse problema de ser resolvido. Porque assim você já está relacionando muito bem casadinho esses dois argumentos. E ainda tu está deixando a brecha para que na proposta de intervenção tu proponha a solução desse problema que você levantou. Mas a gente está falando da introdução. Então na introdução tem que estar explícito essa tese que vocês vão levantar. Tudo isso que eu tô falando vai ficar mais claro para vocês se vocês verem a leitura do meu texto 960, que eu fiz no outro vídeo. Tentem relacionar esses dois vídeos, beleza? Vamos então agora para o segundo parágrafo, que é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Como que ele vai funcionar? Você vai usar um conectivo, sim, use o conectivo para relacionar esse parágrafo com os outros do texto. Você vai usar o conectivo, você vai fazer uma frase ali introdutória, tá? Desse argumento que tu tá usando nesse parágrafo, e tu vai explicar o teu argumento trazendo o teu repertório. Sempre traga um repertório. Pode ser uma coisa simples, pode ser coisa de política, coisa de livro, filme, estatística, o que vocês conseguirem relacionar ali naquele momento, mas sempre tragam, gente, isso faz muita diferença. Eu demorei para entender qual era a importância de trazer esse repertório externo para o texto, mas ele tem muita importância, porque daí você sai do território de divagação, de simplesmente lógica de ideias, e você parte para uma comprovação do teu argumento. Então, tragam esse repertório. Beleza, então o parágrafo de desenvolvimento já vai ter explicação desse teu repertório, já deixou ele explícito lá desde a tese. A última frase do seu parágrafo vai ser uma conclusão do parágrafo ali, em que tu faz o fechamento das tuas ideias. Vamos agora para o segundo parágrafo do desenvolvimento, que é o terceiro parágrafo do texto. Você vai fazer o quê? A estrutura do parágrafo é a mesma. Você vai usar o conectivo, também precisa trazer o seu repertório. Sempre traga o repertório. Os dois parágrafos de desenvolvimento têm que ter o seu repertório. Explicar esse repertório e vai, depois na frase final, concluir o teu parágrafo, fechando suas ideias. Último parágrafo, parágrafo de conclusão. Como vai ser? Você vai usar o conectivo? Sim, vai usar. Aí você vai ter uma retomada da sua tese. Isso vai dar um arredondamento para esse texto, tá? Você vai retomar sua tese e vai dizer que tem a necessidade de uma intervenção ali para que você comece a fazer essa proposta de intervenção. Na proposta de intervenção, gente, muito importante para proposta de intervenção, porque é uma competência que a gente consegue sim tirar esses 200 desde que a gente faça certinho o que eles querem ver. E o que é o que eles querem ver? Essa proposta de intervenção tem que ter agente, que é quem vai fazer, tá? Tal coisa. Tem que ter a ação, né? Que é o que vai ser feito. Tem que ter o meio, que é como vai ser feito. Tem que ter a finalidade, que é o objetivo, né? Você vai falar qual é o objetivo dessa ação, por que ela contribui para resolver o problema que você já citou. E ainda, o quinto e chave, elemento chave, é o detalhamento. Essa proposta tem que ser detalhada. Tu vai escolher aí algum desses itens para detalhar a ação, o meio, tu vai detalhar como isso vai ser feito, nos mínimos detalhes, para você tirar o 200 nessa competência. Feito isso, né, o que você vai fazer ainda? Uma frasezinha final ali para fechar o teu texto, uma frase que retome um pouquinho o que você falou no texto e dê um encerramento. Tudo isso que eu falei até aqui é só um tópico desse conjunto que é a redação, que é o quê? Você criando a sua estrutura base da redação. A minha estrutura que eu criei, ela é assim como eu tô contando aqui pra vocês. E como eu me baseei para criar elas, foi no canal da Débora Ladin, nas coisas que ela falava lá, e também nas monitorias do Estude, que eram de graça lá na plataforma do Estude. Então eu consegui assistir as monitorias, professora Michele, se não me engano, e eu via o que ela explicava lá, e com base nesses dois canais eu montei a minha estrutura da redação, que foi basicamente essa que eu acabei de explicar aqui pra vocês. Resumidamente, né? Se vocês querem que eu faça um vídeo completo explicando como criar essa estrutura da redação, deixa aqui nos comentários que eu vou providenciar também, porque eu sei o quanto a redação é importante, então merece a gente se debruçar um pouco mais sobre esse assunto.
Outra coisa, essa estrutura base foi algo que eu criei pra mim, foi algo que funciona muito bem pra mim. Por isso que eu digo que vocês têm que ir tentando entender e criar algo conforme a afinidade de vocês, para que a escrita de vocês consiga fluir melhor. Vai ser exatamente como isso que eu tô falando com vocês? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu acredito que, independente de quais fontes vocês usam como referência, a estrutura vai ser bem parecida com essa que eu tô falando aqui, porque é isso. Em todos os lugares que eu vejo, que eu estudo hoje, é basicamente isso que eu vejo o pessoal explicando e ensinando como fazer. Agora que você já entendeu que você precisa dessa estrutura base, qual é o próximo passo? O próximo passo da redação é o projeto de texto. Isso também era a professora lá do estúdio que falava muito, tá? Você tem que criar um projeto de texto. O que é isso? Depois que você leu ali, interpretou o tema e tal, você vai começar... É um negócio que você faz antes do rascunho da redação. Não é nenhum rascunho ainda, é antes. Você vai pegar essa estrutura base que você já tem na sua cabeça, que você já vem praticando, tá? Você vai pegar essa estrutura e vai começar a completar ela, como se fosse um jogo de completar mesmo, entendeu? Porque você já tem lá na sua estrutura, então, que na introdução você faz uma alusão. Então você vai lá e vai escrever assim, introdução, aí você vai botar alusão, campanha política do Donald Trump, tese, as pessoas não sabem que seus dados estão sendo roubados e que isso influencia em decisões importantes na sociedade, tá? Completou seu projeto de texto na parte de introdução. Desenvolvimento 1. Explicar a campanha do Trump em que foram roubados dados e esses dados foram usados para fazer propaganda política específica para essas pessoas. Fechou? Fechou? É isso o projeto de texto da desenvolvimento 1. Desenvolvimento 2. Qual repertório que tu está trazendo? Notícia do G1 fala que as pessoas não leem os termos de adesão das redes sociais. Tudo isso que eu tô citando foi da minha redação que eu usei, tá? Pra exemplificar. Aí na conclusão, como vai ser? Você vai escrever lá, conclusão, aí você vai pegar e colocar quem? Departamento de Comunicação Social do Presidente da República. O que? Fazer imagens mais claras sobre os termos de adesão. Como? Textos resumidos, imagens explicativas e por aí vai, gente. É isso que é o projeto de texto. Você pegar e antes de começar a escrever, você já deixar ali relacionada todas as suas ideias do início ao fim desse texto, tá? Por que isso? Porque quando você começar a escrever mesmo, quando você começar a fazer o seu rascunho, você já vai ter na sua cabeça tudo que você vai escrever na redação. Você já vai saber os argumentos, você já vai saber quais alusões você vai citar, você já vai saber como vai ser sua proposta de intervenção. Vocês conseguem entender que isso tem muito mais chance de dar certo do que tu simplesmente começar a escrever aleatoriamente, aí na metade do texto tu muda de ideia, muda de argumento, vê que não tá casando os argumentos. Isso, fazer esse projeto de texto é o que vai dar coerência do início ao fim do seu texto. Você vai ver que do início ao fim do texto você está falando sobre a mesma coisa, as ideias fazem sentido, você já tem noção até da última linha, basicamente, que você vai escrever, tá? Aí sim você pode começar a escrever e fazer o seu rascunho. Seguindo aqui no que você precisa para conseguir tirar esse 900 ou mais na redação do Enem. Entenda as competências. Tira um tempinho, vai lá olhar, entender bem o que essas competências estão pedindo. Eu já tô devendo, eu acho, um vídeo pra vocês aqui sobre as competências, explicando as competências e tal. Se vocês querem, deixem nos comentários que eu vou fazer, tá? Mas assim, de um modo geral, o que são as competências? Você precisa fazer um texto dissertativo argumentativo, você precisa seguir a norma culta, você precisa usar mecanismos linguísticos, você precisa usar argumentação de outras áreas do conhecimento, proposta de intervenção detalhada, com todos aqueles itens ali que eles querem que vocês coloquem. Tem que colocar se você quer tirar esse 200, e a gente quer tirar esse 200. Tá gostando do que eu tô falando aqui? Tá sendo útil? Vai te ajudar a fazer essa redação? Então se inscreve no canal, gente, dá essa força aí, porque tem muita gente precisando receber esse tipo de conteúdo, as pessoas que não sabem nem o que tá acontecendo na vida precisam ver isso pra ter pelo menos uma ajuda, né? Tem gente que não tem apoio de lugar nenhum, pra ter uma ajudinha pra conseguir fazer uma redação melhor no Enem e conquistar seus objetivos. Se inscreve aqui no canal, isso é muito importante. Deixa o like aqui no vídeo também. E agora vamos pra parte 2. Na parte 2, vamos falar sobre como se preparar pra redação. Pra chegar lá no dia da prova, você não ter medo nenhum de escrever, você não ficar travado, a sua escrita fluir do jeito que tem que fluir. Começando com uma coisa muito importante, que é
tenha o hábito da leitura. Pode parecer clichê, pode parecer bobo, mas, gente, faz diferença. Essas coisas são as coisas que fazem diferença. Separe 1 hora do seu dia para leitura, meia hora, 15 minutos, pode ser 1 hora durante o final de semana, 2 horas, dependendo do que vocês puderem fazer, mas façam, tenham esse hábito. E o que vocês vão ler, né? Vocês vão ler de tudo, gente. Não tem que ler só livro literário, Dom Casmurro, não sei o quê. Leia de tudo. Vocês podem ler sim Dom Casmurro e livros literários. Inclusive, leiam romances, leiam ficção científica. Vai te ajudar a ampliar o seu repertório. Você vai conhecer palavras novas, mais habilidade para escrever dentro da norma culta. A leitura, ela possibilita isso. A gente vai lendo ali, vai vendo as palavras e vai, na hora de escrever flui melhor. Você sabe escrever as palavras corretamente, acentuar, botar ponto, vírgula no lugar certo. É isso que a leitura faz. Então leiam constantemente. Mas não precisa ler também só livros, só não sei o que. Leiam reportagens na internet, leiam quadrinhos, fábulas, crônicas, coisas que vocês gostem de ler também. Já leiam coisas que vocês gostem também. Isso vai ajudar muito. Vocês estarem lendo coisas diferentes, vai trazer esse repertório para vocês poderem usar como argumento na redação de vocês. Além de que essas leituras variadas, elas vão te ajudar não só na redação, mas na sua prova de linguagens. A prova do Enem de linguagens, ela cobra muito gêneros textuais, coisas nesse sentido. Leiam de tudo. Vamos para a próxima consideração agora, que é pratique com constância. O que isso quer dizer? Você tem que praticar sempre ao longo do ano, ao longo do tempo que você está estudando. Escrever é praticar, então pratique sempre. Quantas redações eu tenho que fazer por semana? Não sei, depende, tá? Eu fazia uma redação por semana e pra mim aquilo era suficiente, foi bom, foi tranquilo. Agora, se você está começando a escrever agora, você não tem nenhuma afinidade com escrita, quem sabe seja bom fazer 2, tá? Vai te dar, pelo menos no começo, vai te dar um pouco mais de segurança, vai te dar um pouco mais de prática. Mas eu acho que uma redação por semana já é um número excelente, já é uma prática muito boa. Fazer 3 redações por semana, tem gente que faz, né? Eu não conseguiria jamais fazer. Pra mim, fazer redação sempre foi algo bastante cansativo. Era algo que me demandava muita energia, muita psique, muito cérebro em funcionamento. Eu ficava muito cansada depois de escrever redação. Então, se eu fosse fazer 3 redações na semana, eu ia surtar, não ia conseguir. Ia ser muito. E até acho que nem o resto do meu estudo da semana ia render, porque eu ia estar sempre cansado de fazer redação. Próximo tópico. Controle o seu tempo para escrever. Isso quer dizer 2 coisas, na verdade. Desde você ter um dia e um horário específico para escrever. No meu caso, quando que eu fazia? Eu fazia redação toda segunda-feira de manhã. Então, a minha semana de estudos, ela começava com a prática da redação. E depois, o resto da semana, eu estudava as outras coisas. Outra coisa, cronometre o tempo da sua redação. Eu cronometrava 1 hora para fazer a redação. Isso desde o momento em que eu começava a fazer meu projeto de texto, que eu falei para vocês hoje, até o momento em que eu terminava o meu rascunho. Em 1 hora eu tinha que ter concluído todo esse processo de escrita. E depois eu voltava e passava essa redação a limpo em meia hora. Então, 1 hora e meia era o tempo que eu dedicava para fazer a redação. E por que eu acho que esse é um tempo bom? Porque 1 hora e meia lá no dia da prova é um tempo ok. Não é um tempo que vai te prejudicar no restante da prova. Você ainda vai ter bastante tempo ainda para concluir as outras áreas da prova. Mas faz assim, coloca despertador mesmo. Tem que ter despertador ali que deu 1 hora, você tem que ter terminado. Claro que você não vai surtar, meu Deus, né? Não terminei, hoje não consegui. Acontece, tem dias que não sai tão bem como a gente esperava, a gente acaba usando um pouco mais de tempo. Mas é um método para você ter um controle desse tempo. Isso vai funcionar, na maioria das vezes você vai conseguir fazer essa redação em 1 hora ou em torno desse período, até menos, um pouquinho mais. Não quer dizer, gente, para ter um controle do tempo, que no dia da prova você vai saber que você vai conseguir fazer essa redação em 1 hora e meia e passar ela limpo. Vai ajudar a ter mais confiança, mais segurança e a desenvolver esse hábito de escrever, né? Do mesmo modo que você vai ter que escrever lá no dia da prova.